Nós estamos recebendo agora a visita do advogado, vereador, doutor Felipe Silveira, e nós vamos confirmar com ele, né, tudo que tem se falado aí a respeito de política nos bastidores, se realmente ele é pré-candidato ou não. Sinta-se à vontade para cumprimentar os internautas que estão nos acompanhando, Felipe. Olá, boa tarde. Obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui. É sempre uma honra estar aqui conversando, né, um bate-papo. População, os amigos, aos internautas que nos acompanham, principalmente aos queridos amigos de Conchas. Um abraço a todos. Obrigado pelo apoio aqui, estar nos assistindo e espero que interajam aí conosco aí. Vamos lá, Felipe Silveira, doutor Felipe Silveira, advogado, vereador, vocês já conhecem, já acompanham o trabalho dele na Câmara de Vereadores. Da outra vez que ele esteve aqui, ele falou sobre ele, né, falou um pouco de quem é o Felipe Silveira, e hoje nós já vamos focar diretamente aí nas questões políticas, né? Eu gostaria de saber dele, se como vereador, do dia que ele esteve aqui para agora, teve alguma mudança, tipo assim, as suas ações, como têm sido as suas ações como vereador eleito aí para fiscalizar os atos públicos? Não, as minhas ações continuam mesmo. Mudar não, isso até eu acho que é um motivo de orgulho, porque se eu fizer um retrospecto da forma como eu pedi voto, da forma como eu me coloquei como candidato, e esses 3 anos já praticamente de mandato, eu segui na mesma linha. Isso, então, é um motivo de orgulho. Eu honrei a minha palavra e vou estar honrando até o final do mandato, independente de reeleição, independente de eleição para prefeito e qualquer outra coisa. Então, sigo nessa linha. É para que a gente possa focar na política. Só para confirmar, você é pré-candidato ou não? Pré-candidato a É prefeito. pré-candidato a Sim, prefeito. sim. Hoje, Felipe, qual Eu partido você está? tô no PSD. Até, Frajola, gostei dessa questão da pré-candidatura. Eu acho que você foi um dos que lançou aqui naquela entrevista anterior, né? Eu lembro da minha resposta foi no sentido de que não adianta a gente se impor, né? Eu me impor como candidato, mas eu respondi também que nem sim nem não, né? Estaria à disposição da população e eu acho que teve uma aderência. A população, muitas pessoas vieram me perguntar se eu iria mesmo, se eu ia encarar, se estava disposto. Então, até alguns apoiadores acabaram aparecendo, então estamos aí como pré-candidato para o melhor de Conchas, né? Você disse que está no PSD e é pré-candidato pelo PSD. Então vamos logo de início tirar uma dúvida. Eu tenho informações, já tive informações, acho que já te falei isso até aqui, não sei se na outra entrevista. O PSD teria procurado o prefeito de Conchas, o Júlio Tomazella, e teria convidado ele para se filiar ao partido para disputar a eleição. O partido, inclusive, há informações que o próprio partido estaria destinando uma certa quantia de recursos para Conchas, porque hoje é comum isso, viu? Todos os partidos estão buscando prefeitos com mandato para se filiar ao partido. E a gente sabe que é uma meta do PSD, o PSD pretende chegar aí no seu quadro de filiados em torno de 400 prefeitos. A busca deles é essa. A gente tem essa informação. Eu gostaria de saber de você. O partido te garantiu, você é candidato pelo PSD, ou você corre o risco de mudar de legenda caso o PSD realmente confirme essa passagem de sigla para o atual prefeito? Então, já ouvi essa conversa aí nos bastidores, né? O partido, o PSD, me garantiu como presidente, sou o presidente do PSD municipal hoje, até maio de 2026 está lá a nominata. Hoje está garantido que eu sou presidente, fui o único vereador eleito pelo partido no município, estou de presidente, pretendo me candidatar pelo partido, né? Mas política tem, né? Como você disse, não só o PSD, entre outros partidos, vem com essa questão de querer ter prefeito, né? Querer ter um apoio talvez maior, sem analisar realmente, às vezes, se o prefeito atual é uma pessoa boa, é o melhor candidato. Então, às vezes, esse jogo, a gente tem 400 prefeitos, é melhor do que falar que tem 10. Mas é melhor ter 10 bom ou 400 ruins? 10 é bom, viu? Um número bom. 10 é bom. Mas, enfim, a garantia é essa, a nominata está no meu nome, sou presidente até 2026 do diretório municipal.
Aqui está executiva ainda ou já é diretório? Na verdade, não é nem. É executiva. Executiva. E assim, também a gente já ouviu tanta coisa no bastidor que o prefeito ia pegar o MDB. Então, não sei. Mas acho que essa de partido também, né, Frajola? A gente, sei lá, de repente é o de menos, né? Eu acho que em cidade pequena as pessoas se importam tanto com o candidato, né? Não adianta um prefeito lançar aí 10 partidos e não ter qualidade, né? Você disse agora. Inclusive, tenho certeza que tem outros partidos aí que me aceitariam como candidato também sem problema algum. Você acabou de dizer na sua fala que às vezes o partido, nessa ansiedade de ter aí um número maior de prefeitos eleitos disputando, acaba não avaliando os nomes, né? Neste caso aqui, o próprio prefeito. E você, como presidente do PSD, certo? Se você não fosse candidato hoje, se você não fosse pré-candidato, e você tivesse que avaliar essa sugestão do partido da executiva estadual, qual seria a sua avaliação do atual prefeito? Para ir para o quadro do PSD sendo pré-candidato. Se fosse favorável, eu não teria me lançado como pré-candidato, estaria indo atrás dele, né? Então, acho que não precisa dar mais detalhes, né? Não tem como. Péssima avaliação. Outra questão. E por essa péssima avaliação que você respondeu, seria justificada por quê? O que justifica, ao seu ver, essa avaliação negativa do prefeito? É inexperiência? É a juventude? É desonestidade? O que seria? Então, a gente vê essa questão de juventude também, a gente não pode fazer isso não. Tem tantos jovens promissores, tantos jovens aí que... Vê o Nicolas Ferreira, aí, deputado federal, vem arrebentando aí no Congresso. Jovem também, a gente... Aliás, empresários jovens, a gente vê tudo. Isso aí não pode ser desculpa, não. Eu comecei a advogar muito jovem. Graças a Deus tenho dado certo na minha carreira. Fui, inclusive, acho que eleito através de ter um trabalho, né? De ter iniciado a trabalhar jovem. Então, eu acho que isso não é desculpa, não. É incompetência mesmo. É falta de vontade. Então, não tem desculpa, não. E outra coisa, tá há 3 anos lá, abandonou a cidade agora, como eu falei na última sessão aqui. Ainda tem 1 ano de mandato. Se ele não quer ser... Se ele já viu que ele não tem chance de ser reeleito, mas cuida da cidade. Não deixa a cidade abandonada nesse 1 ano aí, não. Hoje mesmo recebi várias ligações. O pessoal do Mais Emprego está sem receber. O Mais Emprego já é um programa social para gerar emprego para aquelas pessoas que precisam de renda, que não têm renda na casa e estão com o pagamento atrasado, estão com 3 meses de cesta básica atrasado. Então isso é incompetência. Não tem outra situação. O dinheiro é reservado ali na folha do orçamento para pagar essas pessoas e não tem dinheiro agora para pagar. Não tem desculpa. Essas questões que são abordadas, eu lembro que o outro pré-candidato que teve aqui, o professor Paulo Nunes, nós perguntamos para ele se seria inexperiência, falta de conhecimento ou desonestidade. E ele falou que ele não poderia falar em desonestidade porque ele não estava fiscalizando esses atos. Ele falou, você teria que perguntar isso para os vereadores de agora. Eles estão fiscalizando. Eu posso falar do prefeito anterior. Aí, quando ele afirmou que o prefeito anterior, ao ver dele, que ele tinha provas que teria agido com desonestidade. E aí, eu te pergunto agora, baseado nisso que foi falado pelo professor Paulo Nunes, você poderia afirmar que há desonestidade nos atos do prefeito ou da equipe? Eu não posso afirmar que há desonestidade porque não houve nenhuma condenação no momento. Se eu fizer essa afirmação, eu posso estar cometendo algum ilícito. Então, afirmar eu não posso. Ainda nesse sentido, com relação a não haver essas condenações. A Câmara Municipal, você entende, a gente percebeu que houve muitos procedimentos investigatórios ali. Então, e não se concluiu esses procedimentos na Justiça. Você acha que a Câmara ela perdeu muito tempo com essas denúncias que acabaram não se concluindo ou não? Ou a Câmara só fez o papel dela e essa não conclusão ou essa não punição do prefeito dá um atestado para ele de idoneidade? Não, acho que é difícil falar atestado de idoneidade, né? Mas assim,
houveram denúncias que arquivadas, algumas, mas houveram muitas denúncias que estão em andamento. A justiça a gente sabe que demora. Né? A gente viu aí, foi falando do ex-prefeito aqui, teve condenação dele depois dele ter terminado o segundo mandato. Então, infelizmente, a justiça é lenta. Mas eu acho que o trabalho investigativo ali, de representações, de denúncias, independente do resultado, porque também eu não quero que ninguém seja preso, que ninguém seja condenado, eu quero que a verdade apareça. Se há indícios de irregularidades, a gente tem que apurar. Até mesmo aqueles que são da base do prefeito deveriam, para mostrar a transparência para a população. Não querer que arquive, não arquivar, votar contra um procedimento investigativo lá, por exemplo. Se está tudo transparente, então vamos mostrar, vamos apurar para mostrar. Então essa é a função, não é a punição. O próprio judiciário, ele não é um órgão punidor. Ele é um órgão investigativo. Ele pune aqueles que são condenados após a investigação. Essa é a função. Você tem, até no seu feeling de profissional, você trabalha com a justiça. Você acredita na justiça? Acredito. Acredito. Por isso que trabalha, né, com Sim. A justiça, não é isso? Às vezes a gente vê algumas decisões incoerentes. Mas isso que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Por trabalhar para que a justiça seja feita, você poderia dizer ou entender que várias denúncias foram feitas contra o prefeito no Ministério Público. E, salvo engano, de todas as decisões que saíram até o momento, todas foram pelo arquivamento, as decisões que saíram. Outras, como você disse, estão ainda a serem julgadas. Mas as que saíram, a maioria que eu vi, que se tornou pública aí pelas redes sociais, até mesmo nas próprias páginas do prefeito, foi de arquivamento. A justiça estaria sendo feita, neste caso, para o arquivamento de quase que todas as denúncias que foram apresentadas pela oposição? Então, é que tem dois fatores. Tem a sentença absolutória, que é aquela que fala que o denunciado não é culpado, e tem o arquivamento por falta de provas ou por alguma questão jurídica ali de nulidade processual. Eu não vi nenhuma sentença absolvendo o prefeito de nada. Também não teve condenatório, mas não teve nada absolvitório. E outra coisa, a questão por exemplo, a gente vê, vou te dar um exemplo aqui, houve uma decisão que arquivou a SEI da saúde, vamos ser específico. A SEI da saúde, nós mesmos fizemos a apuração de vários fatos, mas nós não tivemos capacidade técnica para apurar detalhes. Então nós fizemos um relatório e encaminhamos para o promotor, olha, há indício nessa situação, há indício nessa outra situação, precisa ser apurado isso, precisa ser apurado aquilo. Nós não apontamos isso está errado, isso é criminoso. Então, o promotor, qual foi a análise do promotor? Ele pediu o arquivamento da SEI de modo geral. Mas dessa SEI tiveram vários itens que nós apontamos que foram abertos processos investigatórios à parte. Então a gente tem que prestar muita atenção. Às vezes arquivou, mas arquivou e falou que está absolvido ou está arquivado ali por alguma questão técnica. Não, que é essa questão que a gente sempre vê, tá? A gente vê o prefeito Sim. ele postando, mais olha, uma que arquivou. Eu teria vergonha. Mais um que o Ministério Público aprovou. Pois é, mas ele eu teria vergonha de alegar assim, olha, eu tive um processo arquivado. Eu tenho vergonha. Se eu responder um processo, eu já teria vergonha. Pois é, viu? Mas ele alega que, tipo assim, que seria uma perseguição, que seria uma onda de denúncias, tá? Sem fundamento e prova disso que elas estariam sendo arquivadas. Então, as alegações que eu entendo entre linhas ali, quando ele posta esses resultados de arquivamento, seria isso que ele estaria falando. Olha, a oposição não se cansa de denunciar sem fundamento, sem pé na cabeça, e acaba todas as denúncias sendo arquivadas. Então, eu entendo que a intenção da divulgação seria essa, mostrar que as denúncias não teriam fundamentos. E como você trouxe aí, você trouxe o outro lado, formando que às vezes não houve os argumentos ou documentos necessários, né, para que se comprovasse esse delito, né, ou esse crime. Seria isso? Sim, sim. Mas vamos lá. Por falar agora, já, por que a gente foca sempre sobre as ações
do vereador e do pré-candidato ao prefeito. Por quê? O nome a ser batido é o nome que está aí. Certo? Por isso, aí você ouviu, mas por que você está entrevistando o Felipe e você está focando no prefeito para ele falar sobre o prefeito? Porque é o nome a ser batido. Se não tivesse nenhum problema com o nome que está aí, ele não seria pré-candidato, como ele mesmo disse. Se não tivesse nenhum problema. Então, o problema é que todos os pré-candidatos, seja Paulo Nunes, seja Balu, seja Agenor, seja o Felipe, todos os pré-candidatos, eles querem chegar aonde? No lugar onde se encontra o prefeito. Por quê? Porque eles não concordam com a maneira que está sendo administrada a cidade. Então, se há crime, se há irregularidade, se há má gestão, se incompetência, né? Se há desonestidade, é isso que eles podem entender, algum deles. Por isso que eles querem o lugar deles, senão eles não estariam ali como pré-candidato, como ele mesmo disse aqui. Então, por isso que, às vezes, em todos os entrevistados que vêm aqui, a gente bate no nome do prefeito que está. Não é perseguindo nem defendendo, é porque é o nome a ser batido, né? Ele é o nome que todo mundo quer a vaga dele, certo? Então, por isso que se fala muito dele. Eu gostaria agora de citar outros nomes. Você se coloca como candidato de oposição, certo? Que você já age assim. Sim. A gente vê que na oposição ali tem um grupo que sempre esteve com você. A gente vê o Antonelli, que foi um vereador que sempre esteve ali junto com você, a Lígia, aí nós vimos ali depois o Coronel, que era candidato, foi candidato e agora é servidor público ali da Câmara. Então, tipo assim, o que o presidente da Câmara lá falava que o prefeito estava fazendo, pondo os apadrinhados dele, ele acabou colocando um lá dentro da Câmara também. E a gente não viu também vocês como vereadores... Frajola, mas antes de vir o ataque, eu quero responder. O Coronel entrou como assessor jurídico do Antonelli, ele é advogado. O presidente da Câmara tem essa prerrogativa, todos os presidentes tiveram, podem escolher um advogado. Agora, você vai procurar um advogado, você vai procurar aquele que você confia. Então, ele tem essa confiança, a prerrogativa dele. Quanto a isso, eu acho que as pessoas que me procuram como advogado são porque confiam em mim. Viu, então... Mas eu nem fiz a pergunta ainda. Não, mas... a pergunta não tem nada a ver com o Não, mas dele, eu quero dizer assim, é uma prerrogativa dele e ele tem toda a razão. É uma pessoa que ele confia da mesma e forma, advogado. Não é uma pessoa forma, que ele colocou num cargo de advogado sem ser advogado. Então, vamos lá. Do mesmo jeito que você levou por esse lado, que o foco da minha pergunta não é esse, mas como você levou por esse lado de pessoa de confiança, e eu já vi vocês debatendo muito sobre a equipe do prefeito, então a equipe do prefeito também, que ele colocou lá, os secretários dele também, pessoas de confiança pessoas dele, que confia, como o coronel é de confiança do presidente da Câmara. Então, os secretários que estão lá, mesmo que muitos entendem, né, que não seriam as pessoas certas para aquele cargo, nós temos que respeitar, porque são cargos em comissão, ou seja, de confiança de quem os nomeou. Mas o foco da minha pergunta não é esse. O foco da minha pergunta é o seguinte: Coronel, Antonelli, Lígia, e aí temos na oposição, nós temos hoje o Paulo Nunes, o professor, nós temos o Sandro, que foi ex-vice-prefeito, o Dirley Reis. Essas pessoas, elas poderiam fazer parte de um grupo seu? Você aceitaria eles com você para fazer um grupo? Sim, sim. São pessoas... o Dirley já foi prefeito, não sei se tem, acho que ele não está mais participando da política, não sei qual seria. Mas acho que os demais, o Sandro, o Paulo Nunes é uma das pessoas aí que me incentivou muito na política. Os meus colegas vereadores que estão lá na oposição também, a gente segue nessa linha. Como que a gente não vai estar junto na próxima, né? Então, todos são muito bem-vindos, né? Maravilha. Então, nós já ouvimos aqui do professor Paulo Nunes, aqui na vez que ele participou, e ele também disse, né, que estaria junto se houvesse um consenso, né? Ele não veria dificuldade em participar de um grupo do qual Paulo, até você estivesse junto, né? Sim, o Paulo a gente tem conversado bastante, ele é pré-candidato também, mas é aquela coisa. Não adianta sair vários candidatos aí e a gente brigar com nós mesmos, porque a gente está preocupado com a cidade. Então, se tem uma pessoa que vai ali, demonstrou capacidade, que vai administrar, que vai,
a gente tem que buscar essa união. Não é uma união para ganhar a eleição por interesse pessoal, por ego. É uma união pelo bem da cidade. Hoje você aceitaria ser vice ou ter como vice o Sandro, o Paulo Nunes ou o Antonelli? Assim, de bate-pronto, assim? Não, aceitaria. Pelo caráter dessas pessoas, sim. É que tem toda a questão política, partidária. Porque sempre foi comentado, não, o Felipe poderia sair com o Cidinho, né, com o Antonelli. Não, ele poderia sair com o Paulo Nunes, ou ele de vice, ou o Paulo Nunes de vice. Aí depois surgiu que você poderia sair com o Sandro, que é do grupo do Odirley Reis, que você poderia sair de candidato a prefeito, ele vice, ou ele candidato a prefeito e você vice. Por isso que eu perguntei. Essas conversas tem sim. Existem essas conversas? Conversado, sim. Existe. Então, acho que está tudo em aberto ainda. Por isso que eu falei, a gente está pensando bem da cidade. Agora, eu falo que o atual é incompetente. Se tiver um outro candidato incompetente, eu não vou apoiar. Aí eu vou ter que dar minha cara a tapa, né? Porque não adianta também eu ficar só apontando, né? E me achando melhor, então tem que sair para mostrar que eu sou melhor e fazer melhor, né? Entendi. Então vamos lá. Olha, para que a gente agora foque em Felipe pré-candidato a prefeito. Felipe, você tem conhecimento porque está fiscalizando e acompanhando, votando em projetos. O que você faria diferente? O que não está acontecendo em Conchas, que você, como pré-candidato, se coloca à disposição para fazer diferente em todas as áreas da administração? Bom, a primeira coisa é um planejamento e a execução desse planejamento. Porque não adianta a gente fazer como chama aquele folhetinho de campanha bonitinho, com várias promessas, sem saber de onde tirar recursos, sem saber se tem recurso, sem saber se vai dar para fazer aquilo que está sendo prometido. Então, uma coisa eu já deixo bem claro, viu, Frajola? Não vou vir com promessas furadas se eu for candidato. Por quê? A gente sabe que Conchas tá terrível a situação, tá faltando dinheiro até para pagar funcionário. Então, como é que a gente vai vir aqui e vai falar que vai asfaltar a estrada de Conchas a Pereiras? Só se aparecer uma emenda aí que de última hora, mas aí não é uma promessa de campanha, é uma coisa que foi conquistada na gestão. Então a gente tem que ter um planejamento. Primeiro analisar tudo que está em déficit, qual vai ser a arrecadação para 2025 e ver aqueles itens essenciais, como saúde, está defasado, a educação, e ver como adequar fazer metas e executar, não querer tirar o foco. Porque a gente vê muito isso. As leis orçamentárias anuais, todas foram de uma certa forma, bem elaboradas. Mas no decorrer, elas não foram bem cumpridas. Então, é isso que vem gerando o problema. O Mais Emprego. O Mais Emprego começou com 100 funcionários. Teve um determinado momento, teve quase que o dobro. Por isso está faltando dinheiro agora. Agora, como que vai fazendo aqui? Vai contratando aquilo, vai contratando ali. Está devendo imposto de combustível, porque vai usando os carros da frota municipal sem ter um controle. Não é assim, tem que ter um valor orçamentado, um valor determinado ali e executar. Se vê que vai faltar, você tem que analisar com antecedência. Por isso que tem que ter secretários competentes também, porque o prefeito também, obviamente, ele não vai entender de todas as áreas. Mas se vê que vai precisar um pouquinho a mais para cumprir aquela meta ali, 2, 3 meses de antecedência, vamos fazer um novo estudo aqui, como que a gente vai melhorar? Para executar o serviço da melhor forma. Deixa eu te perguntar, isso né, no geral. Tô falando de uma forma geral. No geral. Sim. Quando você falou aí, só para a gente esclarecer, quando você falou aí do Mais Emprego. Do Mais Emprego, salvo engano, eu já ouvi em outras cidades, o pessoal falando que esse dinheiro ele não seria da prefeitura, é um dinheiro que vem direto do governo do estado, que é um dinheiro que já vem direcionado a esse pagamento. É isso mesmo? Você tem acesso a isso, tem esse conhecimento? É que tem o programa também do governo do estado, eu esqueci o nome do programa do governo do estado, que vem o dinheiro já para isso. Tá, esse Mais São Emprego... dois programas diferentes. O Mais Emprego é um programa municipal. Tá, esse é municipal. Tá, esse Mais Emprego. Tem, acho que é Bolsa São Paulo, eu esqueci o nome agora, mas tem um projeto do governo do estado. É que assim, normalmente são para pessoas também sem qualificação, trabalho braçal, acabam trabalhando junto. Né? Mas não podemos confundir esses dois programas. Então, o Mais Emprego
tá? Daqui de Conchas, e o Bolsa Trabalho, o Bolsa Trabalho do governo do estado. Aí são dois distintos, não que venha dinheiro do governo para bancar esse mais emprego também, não é isso? Não, é dinheiro já recursos próprios. Recursos próprios. Recursos próprios. Sim. Não, maravilha. É só para esclarecer, para não ficar essa dúvida, que teve alguém um dia que falou, viu, mas esse dinheiro é do governo do estado. Então vamos lá, tem dois programas, o Bolsa Trabalho e o Mais Emprego. É por isso que eu falo da questão do planejamento. Não adianta a gente separar um orçamento para pagar. Como uma empresa. Você tem um rendimento que separa para pagar 2 funcionários e de repente está com 4. Não vai conseguir pagar. É porque eu lembro, porque lá na cidade de Anhembi, o programa lá é o Mais Emprego lá, que é vinculado ao Bolsa Trabalho, mas lá, salvo engano, os recursos são todos do governo do estado, tá? É vinculado. Só foi o nome que foi dado, entendi, né? Mas é o dinheiro do governo do estado. Por isso, essa dúvida. Mas, em questões específicas, hoje, o que você teria para apresentar na área da saúde? O que você acha que não está funcionando e que poderia ser melhor? Jola, segunda-feira agora na sessão eu li um requerimento que eu fiz para o secretário de saúde perguntando aonde tinha sido gasto uma emenda que eu consegui através do deputado Luiz Carlos Mota. Uma emenda que eu consegui, se eu não me engano, foi em fevereiro desse ano. A resposta veio que esse dinheiro está na conta da prefeitura, aguardando a elaboração do projeto de lei para enviar para a Câmara para poder fazer a destinação do dinheiro na saúde. Então já começa aí. Não tem um planejamento, não tem gestão, porque o dinheiro está lá na conta da prefeitura, não está gerando juros para a prefeitura. Está deixando em defasagem a população. Além desse planejamento, além do meu recurso, tem outros recursos de outros vereadores, outros recursos, talvez até mesmo do prefeito, que não foram destinados. Mas a situação é o seguinte, também não adianta a gente querer fazer coisas bonitas. A gente tem que fazer primeiro o básico. Se não tem o básico, a gente tem que fazer o básico. Depois que o básico estiver funcionando, aí nós vamos partir para outras coisas. Porque é o seguinte, está faltando medicamento, está faltando bolsa de colostomia, está faltando vários itens que tudo na questão do planejamento. Porque a gente sabe quantos pacientes tem, está faltando a fita para medir diabetes. A saúde sabe quantas pessoas têm diabetes, quantas fitinhas usam por mês. Então por que está faltando? Se o dinheiro já estava destinado a isso. São questões assim que a gente não vê, não tem gestão. Nessas questões básicas, tá, que você tem falado aí que está faltando, você já buscou informações para ver se é possível? Porque todos falam, mas a gente percebeu que não se efetivou ainda. Então, é possível a volta da maternidade, a volta do centro cirúrgico? Não é possível. É possível? Não é possível, não é. Para a gente ter uma maternidade, o centro cirúrgico, talvez para cirurgias menores e tal, mas é uma outra questão que não adianta a gente discutir agora, colocar no plano de campanha agora, porque está faltando o básico. Tá? Mas vamos lá, a maternidade é inviável. Maternidade, talvez daqui a vários anos, se Conchas tiver uma melhoria de arrecadação e tudo mais. Por quê? Porque tem que estar funcionando 24 horas. Equipe médica, equipe de enfermagem, anestesista, os equipamentos. E quantos partos são feitos por mês? Quantas pessoas, né, cidadãos conscientes, nascem por mês? É triste estar falando isso. Meu filho mesmo teve que nascer em Botucatu. Eu queria que ele tivesse nascido aqui, mas a gente tem que ver aquilo que é viável. Não é viável, infelizmente não é viável. Porque manter toda uma estrutura dessa para ter aí 5, 6 partos por mês é muito mais viável você fazer uma parceria como foi feito em Laranjal, Botucatu, alguma outra cidade que tenha, né, um convênio, e pagar esses partos de forma conforme o uso, não manter toda essa estrutura funcionando sem esse uso. E como a gente citou aqui, e você citou o secretário de Saúde, ele fez uma postagem aqui, que ele está perguntando a gente. Ele está perguntando aqui, antes das eleições, o vereador Felipe colocou na rede social uma petição pública para que se baixasse o subsídio dos vereadores para um salário mínimo. Inclusive, numa discussão dentro dos comentários com o ex-vereador Júnior, ele disse que o vereador deveria abrir mão de parte de seu salário e doar para uma entidade, já que ele, à época, se colocou a favor da diminuição. A pergunta que faço é, o Felipe, ele vai propor a diminuição do salário dos vereadores ano que vem? Ele está doando parte
a mais do salário mínimo que ele vem recebendo para alguma entidade, ou após eleito, seu pensamento mudou e tudo não passou de politicagem? É a postagem, a pergunta que faz Miguel Chaguri, que é atual secretário de Saúde. Então, primeiro, essa discussão com o Júnior, eu não lembro exatamente como foi, mas ele falou que ele não queria o salário, mas ele não poderia abaixar. Aí que eu falei, mas então se você não quer, pode doar. Agora, seria hipocrisia eu chegar agora no último ano do mandato e falar que eu vou diminuir, né? Inclusive porque não tem lógica se eu não tô nem pretendendo, tô pretendendo ser candidato a prefeito, qual é a... Por que eu vou ser hipócrita de falar que agora eu vou querer diminuir? Não é um salário alto para a cidade de Conchas, eu acho que é sim, mas a partir do momento que eu tô lá e eu vou deixar o último ano para falar, não, agora eu vou abaixar para os próximos, não dá para ser hipócrita também desse jeito. Vamos lá. Agora, quais suas prioridades caso você seja eleito? Hoje, na educação, o que você acha que dá para ser diferente? No esporte, no lazer, infraestrutura, o que dá para ser diferente que você vê que não tem hoje, que não atende hoje e que você faria diferente do atual prefeito? A gente vê tanto programa, tantos projetos em cidades vizinhas aqui funcionando, né? A gente, Pardinho mesmo, o professor Ailton Mota está assistindo, aí eu não canso de falar dele, os projetos que ele tem feito lá na educação, né? E assim, a gente tem que procurar ver o que está dando certo em outros lugares e trazer para Conchas. Ó, eu estou falando do professor Ailton porque eu conversei com ele essa semana, um projeto dele, Frajola, é o jovem vereador que elege alguns jovens de cada escola para representar, tipo uma representação política mesmo. E esse projeto aí que ele encabeçou, ele nem gosta que eu fale, mas foi o professor Ailton que encabeçou. Conseguiu arrecadar 600 bolsas de estudo para jovens de Itatinga. Então são questões, são detalhes que às vezes falta o secretário, detalhes simples. Projeto que às vezes a gente nem sabe que tem, mas falta você ir atrás, falta você conversar com quem já fez, ir atrás. E eu falo, Conchas tem tantas pessoas que ajudariam de livre, espontânea vontade, sem cargo, sem nada, para ver a cidade crescer. Maravilha. A gente pega ideias como o presidente do sindicato, que teve aqui agora, o Newton, né? Para a questão de trabalhador rural, questão de aposentadoria, são ideias assim que a gente tem que ir atrás. Se está funcionando, vamos atrás dessas pessoas. Tem muitos projetos que poderiam estar sendo feitos. Agora, o principal de tudo é a execução. Também não pode comprar uma mercadoria 4 vezes maior do que o valor de mercado, porque aí não vai ter dinheiro mesmo. O princípio de tudo é honestidade. Uma questão que eu gostaria aqui de estar explicando aqui, o Emanuel Paes Camargo, ele está explicando o seguinte: Bolsa Trabalho não tem nada a ver com recurso para a prefeitura. É um programa de transferência de renda vinculado ao cadastro único. A prefeitura só faz a gestão da demanda do trabalho em si e não tem previsão de retorno do programa. Foi lançado no período eleitoral pelo ex-governador Rodrigo Garcia. Então, foi uma colocação que o Ismael colocou aqui para a gente. A Silmara, eu acho que com relação a essa doação aí de salário de vereador, ela diz o seguinte: se ele doa para isso, só interessa para ele. Aí o Ailton está acompanhando a gente também aqui. Mande o Miguel Soal dele, doar o dele. A Silmara Cinti fala que não é obrigada a contar. E aqui é só para ver aqui com o pessoal o seguinte: no YouTube, o pessoal está avisando a gente aqui que o volume está muito baixo. Então eu peço ao pessoal nosso aí da técnica para ver se consegue aí melhorar o áudio nosso do YouTube. Valeu, Ed. Vê se tenta melhorar esse áudio do YouTube. O pessoal está informando a gente aqui que o áudio lá está baixo. Pelo Facebook está normal, mas no YouTube o áudio está baixo. E lembrando aí que para você se inscrever, é só você ativar o sino de notificação para você ser avisado aí de quando a gente posta algum conteúdo, beleza? Então você que está nos acompanhando, vai lá no Facebook, no YouTube, no nosso canal no YouTube, e aí você pode só ativar o sininho ali, você já está aí, ao se inscrever, você já está participando aí do nosso informativo.
É chuva que está chegando aí? Ah, que beleza, rapaz. A Franciele fala empregos para a cidade. A Patrícia acompanhando a gente, boa tarde. Boa tarde, gostaria de fazer uma pergunta para o Felipe. Você se afastando, quem entra no seu lugar como vereador? Eu não sei se ela quis dizer por ser candidato a prefeito, mas não precisa se afastar. Quando é vereador, não precisa se afastar para concorrer ao cargo de prefeito. Se fosse ao contrário, sim. Se o prefeito fosse sair candidato a vereador, aí ele teria que se afastar. Mas no caso do vereador para sair a prefeito, ele não precisa, Patrícia. Então, nessa questão. Mas, vou perguntar a ele se por acaso ele vier a pedir um afastamento, quem assume o Zé Antônio, a Patrícia é a esposa do Zé, né? Eu não sei, é a Patrícia Ferreira, eu não sei. Deve ser. Um abraço para a Patrícia, para o Zé. É o Zé Antônio que é meu suplente, né? É ele que assume. É suplente. É ele que assume. Beleza, então. Então, estamos aqui falando com o vereador Felipe Silveira, dos Reis Silveira. O Felipe, ele que é vereador e é pré-candidato a prefeito na cidade de Conchas. Como ele mesmo disse, pelo PSD. Até então, a executiva da qual ele é presidente vai até 2026, né? E ele confirma isso, a pré-candidatura pelo PSD. Nós questionamos ele aqui a respeito dos bastidores que a gente ouve, que o próprio Kassab teria feito um convite para o prefeito e para o partido, inclusive com liberação de recursos aí para o município, para que ele viesse disputar a eleição pelo PSD. Então vamos aguardar aí o fechar das cortinas, né? Para a gente ver aí logo no início do ano o que os partidos vão resolver, né? Para onde vão essas nominatas. Mas, como ele mesmo disse, independente de partido, principalmente nas cidades pequenas, né? Como a nossa, o pessoal vai pela pessoa. E, independente disso, existem outros partidos que tanto ele quanto o prefeito podem estar aí se filiando, né? E se colocando à disposição da população. Vale lembrar que nós já fizemos o convite para o prefeito, está aqui falando como pré-candidato também, ele não confirmou ainda, e assim como fizemos o convite para um representante do MDB. O Balu, há uns 10, 15 dias atrás, tive a oportunidade de falar com ele, ele disse que não estava confirmada ainda a sua pré-candidatura, estava dependendo ainda, ele estava levando muito em consideração a questão da sua empresa, que ele estaria vendo ainda, e assim que decidisse, ele falaria conosco. Entrei em contato com... eu tentei entrar em contato com o Agenor, não consegui, mas falei com o filho dele, com o Léo, que faz parte da executiva do partido do MDB, e ele disse que o pai não seria candidato, e só vai ser candidato caso o Balu não seja. Aí sim ele se colocaria à disposição. Parece que começou a dar um vento aí, uma chuva aí, parece que nós estamos tendo já problema aí de internet, parece que está dando uma queda aí. No YouTube a gente teve já esse problema e estamos tendo aí também no Facebook, eu acho, tá? Mas está tudo tranquilo, vamos seguir aqui com o nosso bate-papo e daqui a pouquinho nós estaremos providenciando o nosso sorteio, tá certo? O Ailton Mota, né, ele está falando, Frajola e Felipe, poderiam falar um pouco sobre a investigação da morte brutal do amigo vereador Adriano de Moraes? Com certeza, o vereador Felipe, não só como um dos integrantes ali daquela Casa de Leis, mas também como amigo que era do Adriano, e eu tenho certeza que deve estar também em busca de informações, assim como a família, assim como a população de Conchas, que aguarda ansiosamente por essas informações. Como nós, que desde o início, desde o primeiro momento que noticiamos ali essa tragédia que aconteceu em Conchas, né, esse crime bárbaro, nós também, naquele momento, já acompanhávamos ali e esperávamos estar divulgando já a autoria, né, e o resultado das investigações, o que ainda não nos foi passado pela polícia. Lembrando que, por diversas vezes, nós temos mantido contato com a polícia
A última vez, o delegado ele esteve falando conosco, falou do celular, do iPhone que tinha ido para os Estados Unidos e estaria retornando, para abrir para eles ter acesso às informações ali. Então, nós também estamos ansiosos por essas informações. Espero que o Felipe, caso ele tenha mais informações, nos passe, mas o espaço continua aberto aqui para a própria polícia vir com essas informações que são esperadas com grande ansiedade, não só pela família, mas por todos nós. Não é isso, Felipe? Não, é só para responder mesmo, não tem. A última informação foi nesse dia que o Talamonte ele foi na Câmara, depois acho que entrou em contato, que eu lembro que você noticiou também, né? Foram essas questões que também nada relevante mesmo, nada, infelizmente, né? E é importante, sempre tá falando mesmo, essa abertura que você dá aqui, já cobrou outras vezes explicações também, isso é importante porque a gente não pode esquecer essa barbaridade que aconteceu. Não, é preciso, e é preciso que as autoridades dêem uma resposta, né? Porque não pode ficar dúvida. A família tem que saber, o legislativo tem que saber, né? O executivo tem que saber, a cidade tem que saber o que aconteceu. Foi identificado? Não foi? Sabe de onde partiu? Não sabe? A investigação foi concluída? Não foi? A investigação vai ficar em aberta sem conclusão? Então, é isso que nós que queremos ter a oportunidade de divulgar para a população de Conchas, em especial para a família, para que tire, né, esse peso da incerteza, de não saber o que aconteceu e por que isso aconteceu. Então, nós estamos aí à disposição também das autoridades para trazer essas informações. Felipe, já tendo aí esses nomes, tá? O prefeito, a gente sabe que vai para a reeleição, não veio aqui ainda. O MDB não definiu ainda se o Balu vai, fala que o Balu ia com o Roque, fala que o Balu ia com o filho do secretário de saúde. Então, o Balu mesmo disse para mim que não sabia ainda se iria ou não, que estava levando em conta a sua atividade empresarial. O MDB, o Júnior, que é o presidente ali do MDB, disse que ele entende que o candidato é o Balu mesmo, que sairia a mesma chapa. Eu tive conversando com ele, ele falou, não, lá o candidato nosso é o Balu e o Roque. É os dois mesmo, e só depois, agora pode acontecer de chegar lá na frente e eles falarem que não são. Se falar que não são, tem outros candidatos, sim. Aí tem o Agenor, tem o próprio Júnior, que inclusive se colocou já à disposição, até mesmo para ser vice, né? Então fica aí essa expectativa do MDB, pois os demais grupos aí já estariam aí se articulando. Quem falou esses dias aí também que estava pensando em ver se sairia de novo foi o Sidney Miranda, depois também o Emerson está vendo a questão dele judicial para ver se ele pode sair ou não, que ele teria pretensão, mas tudo indefinido, certo? Sem nada de concreto. De concreto mesmo, Felipe Silveira se colocando como pré-candidato, o professor Paulo Nunes se colocando como pré-candidato e a gente aguardando aí os demais, né? O Julinho que se colocou já, mas não veio aqui ainda para falar sobre reeleição. E a gente fica nessa expectativa. João, teve uma pergunta sobre emprego, eu posso falar um pouquinho aqui? Pode. Senão você não deixa eu falar. Brincando, senão a gente esquece. Então, a questão do emprego em Conchas também é uma outra situação que não adianta a gente vir aqui com promessas e promessas que vai vir um monte de empresas ser instaladas aqui. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar, fortalecer aquelas que tem aqui. Eu tenho conversado, acho que eu já até falei na última entrevista, com algumas pessoas aqui que têm pequenas empresas e não tem como crescer por espaço físico. Isso é uma situação que é complicado, porque o terreno em Conchas está muito caro. O valor de construção já está caro. Então a pessoa tem que estar pagando um aluguel, está pagando todas as despesas de funcionário e tudo mais, e ainda assim tentar investir para ter um espaço maior. A gente está vendo em Pereiras
Depois de 5, 6 mandatos, o prefeito lá resolveu dar o pontapé inicial no polo industrial. Espero que aqui em Conchas não seja assim. Espero que o atual ainda dê um pontapé inicial, ou o próximo que entrar já dê logo de cara. Né? Um pontapé industrial para começar um polo industrial, porque não é uma coisa que vai ficar pronta em 2, 3 meses. E vai beneficiar muito, porque, como eu falo, tem aí pessoas que têm 5, 6 empregados, poderiam estar com 10, se não fosse essas despesas. Se tivesse um lugar maior para crescer, se tivesse uma despesa menos de aluguel. Mas independente disso, que é muito importante, a gente tem que ter o polo industrial. Uma das coisas que vai trazer muito emprego aqui para Conchas é o turismo, quando for implantado. Já cansei de cobrar o prefeito que faça um plano diretor no município. Nós não temos isso, todas as gestões não tiveram plano diretor. Então é o que eu falo, a questão de planejamento. E o plano diretor de turismo. Porque a gente vê a Anhembi, por exemplo, é uma cidade turística. Recebe recursos para o turismo. É, de uma certa forma, explorada por algumas questões turísticas. E o que a Anhembi tem, que Conchas não tem? Tem o Rio Tietê lá, lindo. Conchas também tem. Conchas tem o Rio do Peixe, que também é lindo. Conchas tem morros, tem muita área rural tão bonita e não é explorado. Isso eu canso de falar. A gente tem que fazer um plano diretor e um plano de turismo para trazer recursos para a cidade e para incentivar a população aqui a investir. A gente vê que esses dias a TVT veio filmar aqui lá no São João, o Bar do Velho, o famoso bolinho lá do Velho. Quantas pessoas de fora não poderiam estar vindo aqui se houvesse E pouca gente sabe também que ali para baixo passa o Rio do Peixe, que é muito bonito ali também. A nascente do Rio do Peixe não é explorado. Então a gente tem que desenvolver projetos para conseguir recursos, para não precisar nem gastar o recurso próprio, para conseguir recursos federais para investir cada vez mais na cidade. Isso vai gerar emprego. Vai gerar emprego, vai gerar novos empreendedores, as pessoas aqui da área. Eu batalho bastante na questão do cicloturismo. As pessoas às vezes não entendem, acham, só porque tem um pessoal que pedala. Primeiro que a gente não pode desmerecer esse pessoal que pedala, que estão fazendo atividades, muitos estão disputando, aqui representando o município, mas o segundo ponto é a questão econômica, que Laranjal vem explorando bastante essa questão econômica. Pereiras começou a explorar também, do turismo, do cicloturismo, né? Porque vem ciclistas do estado inteiro, do país inteiro. A gente vê o pessoal de Conchas roda o estado aí disputando competições e acaba gastando no comércio da cidade, acaba gerando ali pessoas que tenham que fazer a manutenção dessas rotas e tudo mais. Então tudo isso são pequenas coisas que geram empregos. Não vai vir uma empresa de 500 empregos em Conchas aqui enquanto não ficar pronto o polo industrial. E mesmo depois de pronto, a gente tem uma certa dificuldade, questão de localização e tudo mais, mas tem que ter. Aqui, por falar aí, ainda tem turismo, o Ailton está falando aqui do turismo religioso. Nossa matriz foi um projeto de Benedito Calixto, o mesmo que projetou a Basílica lá de Aparecida do Norte, falando também do turismo religioso. Sim, tem um seminário aqui também que não é explorado. Temos vários locais aqui. Aqui, outra questão aqui, a Elisângela perguntando. Felipe, e sobre a segurança do município? Tem algum projeto? E a gente lembra que se falou muito aqui sobre a Guarda Municipal, e ficou aquele entendimento que você é contra a Guarda Municipal, mas não sendo a Guarda Municipal, o que poderia ser implementado pela segurança? Não é assim contra, acho que a gente tem que analisar a situação a situação se a cidade comporta ou não. Mas eu até naquela vez eu sugeri a questão da polícia, né, do policiamento, da polícia militar mesmo, que tem um programa, um convênio também que faz com as prefeituras. Aqui em Conchas é pago para 3 dias a mais para fazer 2 equipes. Atividade delegada. Fica 3 dias por semana, ficam 2 equipes em vez de ficar uma só. É pago R$12.500. Então a gente faz um cálculo aqui, regra de 3, para ficar os 7 dias da semana seria em torno de R$30 mil. A prefeitura paga, a PM vem, executa com profissionais já experientes. Se acontecer algum problema, alguma indenização, algum acidente, alguma coisa, é o Estado que vai arcar, não é o município de Conchas. Então é uma questão muito mais assim.
Só que também, falando da guarda, a gente vê às vezes alguns comentários, Frajola, aí, assaltaram, roubaram um celular ali do fulano ali na esquina porque não tem guarda municipal. Gente, vocês não podem comprar essa imagem também. Porque você quer mais a quantidade de guardas, de policiais que tem na cidade de São Paulo e a quantidade de crime que tem lá? Não é assim. A guarda municipal, a polícia militar também não está presente em todos os momentos, em todos os locais, em todo momento. Então, crime vai continuar tendo, infelizmente. O que a gente tem que fazer, inclusive também voltando aqui a essa questão do Adriano, é procurar parcerias aí com o governo do estado para a polícia investigativa. A gente está com déficit aqui, Frajola, de policial civil. Nós estamos só com 2 aqui na ativa que já estão com idade para aposentar, o Silvio Tomazelli e a Ângela. Agora veio um delegado novo aqui de Conchas, que assumiu, mas a gente está com déficit no policiamento. Então, como que a pessoa vai... E muitas vezes a gente encontra eles lá no fórum, fazendo audiência, porque pegou no flagrante, tem que ir lá e depor, e não está fazendo trabalho investigativo aqui porque não dá tempo. Então, é esse déficit que as pessoas têm que entender. Vamos investigar, por quê? Fazer a prevenção ali, investigando. Tem o tráfico de drogas? Quem está traficando? Como que a gente vai interceptar a droga antes dela ser vendida? É isso que falta. Maravilha. Estamos ouvindo aí, então, o Felipe Silveira, pré-candidato a prefeito de Conchas. Nós estamos aqui já caminhando para o final. Tem aqui algumas questões ainda que foram abordadas aqui. O José Donizete fala: turismo com uma cidade desfalcada em tudo. Fazer em cada buraco um pesqueiro. Quem sabe cola. Buraco atravessa a cidade. Esse seria o turismo, ele está dizendo. Com relação aqui à segurança, o Ailton está falando da muralha digital, seria uma solução ideal para o momento com auxílio da PM, aí na atividade delegada. É o que a gente já vê aí em várias outras cidades da nossa região. Tem aqui outra questão aqui. Teve uma pessoa, o Fernando, eu não estou tendo acesso aqui à pergunta que você falou. Fiz uma pergunta acima, eu não estou vendo aqui qual foi. Se você puder mandar de novo aqui rapidinho, porque a gente vai ter que encerrar a nossa live daqui a pouquinho, mas aqui tem ainda o Miguel Chaguri, ele falou de novo aqui, ó. Qual foi a motivação que levou o vereador Felipe a divulgar um áudio do vereador Adriano, áudio este que mostrou ao mundo um lado nada republicano de Adriano que a população não conhecia? Então, essa pergunta foi feita pelo Miguel Chaguri. Frajola, eu fico até assim constrangido de responder algumas perguntas do Miguel, porque ele já foi condenado até em segunda instância por ter me caluniado. Então é complicado, sabe? Eu vou deixar quieto essa. Maravilha. Então, estamos mais uma vez aqui vendo o nosso horário, né? 17h58. Nós temos aqui até às 18 horas. O Reinaldo, né? O pessoal aqui da nossa equipe tem outro compromisso. Eu vou ter que voltar com o Felipe aqui também, que vai ter outras questões para a gente estar abordando, né? Hoje, lamentavelmente, o tempo acabou sendo curto, né? Deixamos aí mais de 1 hora para falar com o Felipe e ainda foi curto o tempo, né? Temos mais coisas aí para a gente estar falando. Eu gostaria só de chamar o Jairo aqui para chegar com a gente, que eu preciso fazer o sorteio dos R$200, rapaz. Tem 200 conto aí para dar para o povo aí antes da gente ir embora. Mas, Felipe, seguinte, nós vamos ter outra oportunidade, tá? Quando finalizar aqui mesmo essas questões agora mais um mês, e a gente acha que finaliza, esses partidos devem se direcionar quem é quem vai ficar em qual partido aí, para que a gente volte a falar sobre essas questões, sobre as definições dos pré-candidatos a prefeito para 2024. Deixo aí à sua disposição para qualquer outra questão que você queira abordar ou fazer os seus agradecimentos. Agradeço novamente, Frajola, então, e a população que acompanhou, que está me dando apoio. Também o telhado é de vidro, né? Aqueles que tiverem que criticar, eu tenho que estar preparado para as críticas também. Mas contem comigo, independente de qualquer coisa, estou à disposição para ajudar. Tenho meu mandato de vereador, saindo candidato a prefeito ano que vem ou não. Tenho que cumprir o meu mandato e vou cumprir da forma que eu venho cumprindo até aqui, honrando os votos que tive, honrando a população consciência. Então, fica aqui o agradecimento, contem comigo. Um abraço a todos. Beleza. Aqui o Wilson Desidério está me perguntando a respeito da maternidade, está perguntando aqui o Wilson, mas eu já tinha perguntado para ele antes e ele falou que não seria possível, que seria inviável.
outra questão aqui. O Fernando, agora eu tive aqui, ó. Você tem a pretensão de inserir informática e robótica na grade da educação? Então, só para responder essa aí do Fernando, da que ele tinha feito e eu não tinha visto. Interessante, sim, sim. Inclusive é o que eu falei, a questão de planejamento, porque foi gasto aí, questão de informática, dinheiro do Fundeb, aí foi gasto milhões aí em mercadoria que nem foi entregue aos alunos. Se tivesse sido um gasto bem planejado e bem executado, teríamos aí alunos aprendendo informática, aprendendo robótica com excelência, inclusive podendo gerar novos empregos aí, com autônomos, prestadores de serviços, porque o mercado digital hoje, a pessoa trabalha em casa. Então, às vezes, não precisa ter um local físico para gerar emprego em Conchas, mas a gente qualificar as pessoas de Conchas para prestarem serviço para empresas de outras cidades. Maravilha. Um abraço, Dom Felipe. Obrigado pela participação. Obrigado a todos.